Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E começamos mais um programa aqui na nossa Rádio da Costureira, o podcast mais amado pelas costureiras do Brasil. Eu tenho certeza que você ama o nosso podcast, porque nesse espaço a gente se encontra para falar de costura, de modelagem, de moda. O assunto aqui é sempre esse e a gente não se cansa de falar, né? Toda vez que uma costureira se encontra, que se junta, é para falar disso. E no episódio de hoje nós vamos falar de cursos para costureiras, cursos livres, cursos técnicos, profissionalizantes, cursos de todos os tipos e áreas, as mais diversas possibilidades de estudos para quem é costureira, para quem faz da costura o seu negócio e quer investir em conhecimento. E para falar desse tema com a gente, é lógico que tínhamos que trazer uma costureira, uma professora de mão cheia, que é formada em moda, dona de uma escola de costura e modelagem, YouTube, ministra cursos online e tem um sotaque assim tão gostosinho, mineirinho. Será que vocês já sabem de quem eu tô falando? Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Lara Rogedo. Muito obrigada, Fernanda. Adorei a apresentação. É pra deixar você em casa. Tô muito feliz de estar aqui nessa rádio. Super, como você disse, com esse público maravilhoso, cheio de costureiras, pra gente trocar bastante experiência. Sim, e esse tema é tão legal, né? Poder falar de estudar é uma coisa que já aquece o coração da gente. Eu tava doida pra falar disso aqui na nossa rádio, porque é um assunto inspirador e que tem tantas possibilidades, né? Imagina o quanto que uma costureira pode aprender, pra que áreas ela pode avançar. E eu tô muito contente com a sua presença aqui com a gente, porque você tem experiência pra conversar disso aqui. Mas antes, vamos fazer uma apresentação para quem não te conhece, né? Alguém desavisada nessa rádio. Conta um pouquinho pra gente da sua história, como foi que você entrou nesse universo da moda, da costura. Passa aí pra gente um panorama. Então, eu fiz faculdade de moda e eu entrei na faculdade, assim, eu sempre gostei dessa área criativa, mas eu não sabia exatamente o que. Pra você ter ideia, eu fiz, na minha adolescência, eu fiz curso de teatro. Eu gostava de escrever. E eu não sabia exatamente o que. Eu só sei que eu não queria ir para um curso, assim, muito sério, assim, pra eu trabalhar num escritório, numa coisa assim, sabe? Sei, aquele bichinho criativo, né, que te pegou. Eu não sabia o que era. E aí, quando eu descobri a faculdade de moda, eu fui numa dessas feiras, assim, que você sabe sobre os cursos. E eu me apaixonei, assim, pelos trabalhos dos alunos. Eu falei, gente, que bacana. Porque a moda é interessante que você consegue imaginar alguma coisa e realmente ver aquilo ali pronto, né? Você consegue fazer aquilo. E eu achei aquilo o máximo. Com quantos anos isso? Eu tinha 17 anos. Ah, novinha. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu falei, gente, eu não sei nada disso daqui. Eu nunca desenhei na minha vida antes. Eu não tinha costurado antes. Muita gente fala, você deve costurar desde novinha. Não costuro desde novinha. Eu não fazia roupa de Barbie. Não fazia roupa de Barbie. Olha aí. Até fazia, assim, umas coisas. Eu sempre gostei de mexer com papel. Minha avó era costureira e isso me influenciou muito, porque eu vi ela fazendo muito. Mas eu nunca peguei mesmo pra fazer. Que coisa! E aí eu entrei na faculdade, eu falo sempre que eu não sabia fazer nem um bonequinho de pauzinho, que o meu era feio. Como consegue? E eu tinha, assim, colegas artistas mesmo, que já tinham aquela noção muito grande do que queriam fazer, sabe? Aí eu falei, ou eu entro de cara nisso, assim, me aprofundo, ou eu tenho que desistir e realmente fazer uma outra coisa que tenha alguma coisa mais teórica, porque eu gosto muito da parte da teoria também, eu gosto de escrever. E aí eu falei, eu tenho que mudar, assim, de área completamente. Aí eu falei, não, eu vou aproveitar e vou me aprofundar.
e vou aprender um novo ofício, novas habilidades, né? E aí que eu realmente descobri o que eu sempre digo para todo mundo, que essas habilidades podem ser aprendidas. Todas as habilidades, assim, podem ser aprendidas. É claro que eu nunca vou, assim, talvez desenhar como um grande artista, mas eu consigo hoje passar bem o que eu quero pro papel, porque eu realmente aprendi. Eu fiz várias aulas, vários cursos na faculdade. Eu comecei desenho, eu passava, assim, no semestre, assim, bem perto, tipo assim, 61. E no último semestre eu já passava por 90, 100, deu pra ver essa evolução, sabe? E na costura também, e várias habilidades foram aprendidas. E aí eu me apaixonei. Eu queria ser estilista, primeiramente, na minha cabeça, assim. E quando eu fui passando por essas áreas, eu comecei a fazer... Eu tinha curso de corte e costura na faculdade, modelagem, de bolagem, mas a turma era grande, era um curso que não era muito longo, e aí eu procurei cursos livres disso. Ah, porque às vezes nem a faculdade é o suficiente, né, pra focar numa coisa. A faculdade, eu acho que ela foi muito importante pra mim, exatamente naquele momento que eu não sabia nada. Ela me deu a noção de várias coisas e que eu pude focar, às vezes, em outros cursos, naquilo que eu queria mesmo. E eu fiz vários cursos livres com uma grande modista daqui de BH. E me apaixonei pela costura, pela modelagem. Comecei a fazer roupa sob medida, comecei a fazer estágio em um ateliê. Fui assim, dando a cara a tapa, falando para as minhas amigas que eu ia fazer vestido para elas, apanhei muito. Costuro tudo. Costuro e falava assim, gente, como é que eu tive... Hoje eu falo, como é que eu tive coragem? Toda costureira fala isso. Como que eu tive essa cara de pau? Nossa, eu não sabia o risco que eu tava correndo. Mas, claro, sempre um risco muito calculado, porque eu tinha minha professora, eu tinha vários cursos, eu tava na faculdade. Sim. Eu fazia estágio no ateliê, então, assim, eu tava em contato sempre com pessoas que poderiam sanar minhas dúvidas, me ajudar, né? E qualquer coisa eram amigas, né? Aí perdoa. E assim, eu já comecei com... meu primeiro... Olha só, Fernanda, pra você ter ideia, como diz o mineiro, observei. Meu primeiro vestido sob medida foi o vestido de noiva. Nossa! Ah, não! Eu tinha uma professora, eu fazia italiano, curso de línguas. Aí minha professora ia casar. E aí eu falei com acho ela, que eu já ouvi essa sua história no canal. Eu ouvi em algum lugar. Eu conto pra todo mundo, porque... Meu primeiro projeto, um vestido de noiva. Projeto, e eu acho assim que eu corri um risco muito grande, sabe? Imagina! Eu sonhava, eu sou muito ansiosa. Eu sonhava que eu acabava com o casamento dela, que ela falou, nossa. Meu Deus! E eu fiz e foi lindo. Eu chorei no casamento dela, chorei até... de emoção, sabe? Foi uma história, foi uma coisa bem bacana e realmente me deu esse norte do que eu queria começar a fazer. E aí, com os vestidos sob medida, comecei a pegar muita encomenda. Eu comecei a dar também, eu trabalhei numa fábrica para ver todo o processo, eu fiz mais um estágio e eu comecei a ter uma... Não queria mais tanto ir para essa parte da criação, eu comecei a realmente me apaixonar pela parte técnica. Apesar de eu sempre bater na tecla que para você criar, e que eu acho talvez assim, uma coisa que ainda não está muito enraizada na faculdade de moda e nas pessoas que querem fazer moda, é que você precisa costurar e modelar. É o mínimo, não é? E o pessoal não prefere botar os trabalhos pra alguém fazer. Contrata uma Exatamente. Uma costureira. Fui uma das poucas que realmente fez meu vestido de formatura. E assim, eu trabalhei com uma moça muito engraçada. Ela falava assim, nossa, o estilista desenhou isso não dá pra fazer. Porque realmente a gente tem que saber onde que vai a pence, onde que coloca o recorte. E isso pode se tornar uma grande base para a criação. Eu acho que quem tem essa parte técnica já apurada, assim, conhece mais de tecido, de acabamento, tem uma facilidade maior de criar e saber que o papel aceita tudo, mas o tecido não. O corpo, ele é curvo, ele é cheio de particularidades. A pessoa tem que ter repertório, né?
E no caso, o técnico também vai contribuir com a criação, mas é difícil enfiar isso na cabeça das pessoas. Exatamente, eu sempre bato na tecla. Eu já dei uma palestra na faculdade que eu formei e eu falei isso bastante, assim, e a professora de modelagem até me apoiou. Isso aí, Lara, ficou toda feliz eu falar. Claro, porque na prática você percebeu, né, o quanto também isso colocou o seu trabalho para frente, saber essa questão técnica. Imagina se para poder suprir a sua falta de conhecimento nessa área, você tivesse que sair contratando pessoas, às vezes no início de um negócio. É difícil ter essa estrutura. Então, assim, essa pessoa tá fazendo faculdade, cara, ela tem que saber o que estão ensinando ali. E a própria faculdade tem que entender isso. Eu acho que talvez não seja tão assim do aluno, mas também a própria faculdade ela tem que entender que a disciplina de modelagem, a disciplina de costura, ela tem que ser assim do primeiro ao último semestre e elas têm que ser integradas, na minha opinião. As disciplinas eram separadas, então o que você fazia na modelagem não tinha a ver com o que você fazia na costura. Nossa! E a faculdade foi muito, muito boa pra mim mesmo, assim, eu não posso reclamar de nada, mas eu sempre falo que essas duas partes têm que ser integradas nesse momento de aprendizagem, sabe? Porque eu não entendia, quando eu comecei modelagem na faculdade, eu vi o corpinho, pra mim, o decote, o ombro, a cintura, pra mim aquilo ali não era nada, eram riscos, assim. E por isso que veio talvez essa minha vontade de ensinar, porque eu lembro muito das minhas dificuldades que eu tive como aluna. Sim, perdida. Perdida completamente. Enquanto eu desenhava um círculo, as pessoas desenhavam uma bola 3D maravilhosa saindo do papel. Era uma coisa assim, e na modelagem era mais ou menos isso. Eu tava completamente perdida e eu assim, tenho mais ou menos 10 anos isso, né? 10, 11 anos. Quando eu comecei a vislumbrar isso, a visualizar, eu realmente fui mais a fundo e a partir daí eu costuro e modelo quase todos os dias da minha vida. Então eu digo assim, experiência tem a ver com dedicação. Não é com, às vezes, um tempo enorme, lógico que tem a ver, mas você costura desde criança, não. É realmente uma dedicação que vem de 10 anos pra cá. Sabe o que é? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm que conjugar mais o verbo fazer. Porque tudo à nossa volta nos incentiva a outros tipos de verbos que não têm ação nenhuma. Por exemplo, eu estava lendo um livro esses dias que falou do quanto essa geração, ela como é que eu posso dizer? Está me faltando palavras. O quanto essa geração de hoje em dia é incentivada a coisas como falar, pensar, dizer o que pensa. A gente abre o Facebook e ele tá perguntando pra gente, né? O que você está pensando hoje? O que você está sentindo? O que você está sentindo? É pensar, sentir, falar. E é claro que a gente é feito dessas coisas, do ser, do falar, do pensar, é lógico. Mas se no final das contas a pessoa não faz nada, porém teve a impressão que fez, porque nas redes sociais ela publicou um pensamento dela, porque ela pensou assim, eu sou legal. Só dela tanto focar em falar, pensar e ser, e achar no mundo de hoje uma maneira dessa expressão ganhar uma vida, porém interromper que a pessoa faça, a pessoa nunca adquire prática nenhuma, porque ela não faz nada. É aquela pessoa que publica a vida toda, é aquela pessoa que tá sempre com uma foto para postar, ela tem sempre uma ideia a respeito de tudo, um pensamento, uma opinião, nossa, que intelectualizada, todas essas coisas, e a pessoa vai se fartando de si mesma nesse sentido, porque eu sou legal, eu sou intelectual, eu sou bonita, eu sou inteligente, olha quantas coisas eu estudo e eu falo delas e eu penso sobre elas. Mas a pessoa não fez nada. Essa prática é muito importante. Ontem uma aluna minha me perguntou assim, eu estava ensinando uma coisa para ela, falou assim, será que eu vou descobrir isso? Algum momento vai dar um clique que eu vou pensar nisso sozinha? Eu falei assim, você só vai pensar nisso sozinha no momento que você fizer às vezes sozinha, errar. E aí, muita gente acha que o erro é uma falha, né?
Na verdade, ele é um professor. Ele é um professor muito importante. Muita gente fica frustrado com o erro. E o erro, você não vai errar mais naquilo. Porque ele te marca. Ele te marca. Gente, eu fiz um vestido pra minha formatura. Olha só, nunca mais fiz isso na vida. Pode parecer assim bobo hoje, mas na época, pra mim foi importante. Eu fiz um vestido, era um vestido super complicado, cheio de recortes e tal. Eu fiz o forro e eu cortei no mesmo sentido e ele era simétrico, que eu cortei o vestido, então ele era simétrico, o forro ficou todo ao contrário. Deu aquela embicada? É isso? Deu aquela embicada o Não, tecido? ele ficou ao contrário. Por exemplo, uma roupa de ombro só é como se ela ficasse pro lado esquerdo e o forro ficasse entendi. Do lado direito. Espelhado ao contrário. Isso, eu cortei espelhado ao contrário. Lógico, eu gastei o tecido, gastei e tal, tive que comprar de novo, tive que fazer de novo, mas nunca mais fiz isso, né? É verdade. Agora direito, esquerdo. Agora eu tenho que falar avesso, aí eu marco lá no molde avesso, e esse lado é direito do forro, porque assim que você realmente aprende, né, fazendo, ainda mais em coisas tão práticas quanto a costura e a modelagem. É claro que existem outras coisas tão teóricas que a gente realmente tem que parar, pensar, refletir, e na modelagem também, porque eu sei que eu aprendi muito modelagem, que eu vejo a evolução assim, a partir do momento que você para de simplesmente assim copiar e tenta entender por que aquilo tá acontecendo, né? Por que você tá fazendo aquelas marcações, por que tá fazendo aquela curva, o que aquilo vai influenciar no corpo, e esse pensar vem também do fazer, porque se você não fizer, você não vai entender, né? Os volumes, as transferências, o que você tira daqui, você tem que botar lá, porque a medida vai faltar quando você juntar. É só fazendo que sabe isso. Exatamente. Mas... Então, eu acho muito importante a gente pensar nessa área técnica da moda como uma área, assim, é uma engenharia, né? Engenharia da roupa. Aí depois que você começou a focar aí na parte técnica, como é que chegou a escola, o YouTube? Ainda estamos na sua história, veja você. Ainda estamos na minha história. Eu acho que eu fui assim muito longe e voltei. Fui na rua e voltei. Você me fala pra eu voltar. Imagina, tá? Fica à vontade, vai falando aí. Eu trabalhei numa fábrica depois que eu formei. E aí, quando eu saí de lá, que eu vi que aquilo não era bem o que eu queria, eu criei o blog. Eu falei assim, vou abrir meu ateliê, porque eu já fazia vestido de festa desde os primeiros anos da faculdade e tal, vou abrir meu ateliê. E aí eu voltei para fazer cursos livres, assim, e eu tinha essa minha professora, a gente tinha combinado que ela me dava aula no horário, tipo, à tarde eu dava monitoria com ela de manhã, sabe, das aulas. E aí nesse momento as pessoas me perguntavam assim, mas por que é isso? Eu falava assim, nossa gente, eu não sei, eu só sei porque é assim. E aí eu comecei a ver o porquê das coisas. E eu falei, olha, eu acho que eu gosto de dar aula, eu vou querer ir para esse lado, até porque eu era muito iniciante no vestido de festa, talvez eu teria um no mês, no outro não teria, e a gente tem que pensar em realmente se sustentar, né? E quanto mais é uma oportunidade também para aprender, para exercitar. Exatamente. Não, costureira não pode ficar parada, não. Dar aula é uma escola mesmo. Pode parecer clichê, todo mundo fala que professor aprende mais que ensina, mas aprende mais que ensina. Muita verdade, assim. Concordo. E aí eu fui e falei assim, eu gosto de dar aula, mas eu vou fazer meus vestidos de festa. E vou abrir meu ateliê. Aí, enquanto eu não abria, porque realmente é um passo que você tem que dar, você fala assim, nossa, tem que pagar aluguel, tem que alugar uma sala, eu ficava costurando num quarto que eu tinha na casa da minha mãe, que a gente montou lá um ateliêzinho. Eu ia na casa das clientes, os clientes iam lá, comecei a fazer vestidos assim, e aí eu tive a ideia de fazer um blog, o Algodão Cru.
E na época não existia o canal ainda, eu nem pensei nisso. Eu queria só escrever, eu sempre fui muito da escrita, assim. Eu queria muito escrever o processo e dar dicas e tirar fotos e tal. Eu comecei nesse processo. Aí eu fiz comecei a fazer a página do Facebook, das redes sociais. Aí já bota pro jogo, né? Já bota o trabalho pro mundo ver. Exatamente, assim, e eu sempre falo assim, antes feito do que perfeito, porque a gente sempre tem que começar. Verdade. E aí você vai se aperfeiçoando, ainda mais nessa parte de redes sociais, de realmente colocar a cara pro jogo, que eu não tinha muito isso na época. Aí eu fui chamada por uma escola em São Paulo, uma escola online, para dar um curso. Eles me acharam através do Facebook e eu dei um curso, fui para São Paulo. Era um curso de 3 dias, um curso ao vivo, no online. E foi aí que me deu o clique. Na Educar? Pode falar. Pode falar o nome das coisas. Eu também fiz um curso desse, mas olha, eu saí daqui do interior, deu tanto trabalho pra chegar lá que acho que não convidaram mais eu. E eu dei no início da Educar. Foi em 2014, assim. É verdade, faz tempo. Faz muito tempo. No mundo online faz muito tempo, né? Fazem mais de 4 anos. O meu primeiro curso foi em junho de 2014. E eu lembro que eles me falaram assim, olha, tem 55 mil pessoas assistindo ao vivo. Eles me falaram no último dia, ainda bem. Se eles tivessem me falado no primeiro, eu tinha travado e eu não tinha voltado mais. Nossa, é verdade. E foi muito legal, assim, me deu uma experiência muito boa. Realmente, eu dei 3 cursos lá, nesse período. E aí eu comecei o canal no YouTube, porque eu comecei a pensar nessa parte de vídeos, que eu não tinha pensado antes. Mas me deu, pra mim, ir até São Paulo, esse deslocamento, deixar de dar aulas que eu já tinha. Aí eu comecei, quando eu comecei a educar, quando eu fiz educar foi em 2014. Em 2015, no início, eu abri meu ateliê, uma sala comercial, e eu comecei a dar aula. E aí, eu já tinha dado 2 cursos no Educar, eu fui dar o 3º. E aí eu vi que realmente repor todas as aulas que eu dava aqui, o deslocamento, eu fazia vestido de festa aqui também, não tava mais... não dava pra juntar as duas coisas mais, né? Tava um pouco difícil essa logística, sabe? De logística eu entendo. Eu moro muito longe. E assim, mas... toda a gratidão do mundo por essa experiência, sabe? Sim, foi verdade. Uma experiência excelente, muito boa. A gente grava o curso lá no susto, né? Quando vê começou, quando vê acabou, você fala, o que aconteceu aqui? Não, e assim, eu nunca tinha... Gente, eu olho hoje e falo assim, nossa, como que eu fiz isso? Me dava uns brancos na hora. Eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa na internet... uma coisa que eu sabia, e assim, me dava um branco na hora, assim. Nossa! Não tinha experiência, e realmente foi muito bom pra eu ganhar experiência, e são cursos que até hoje as pessoas me falam dele, assim, nossa, tô fazendo seu curso, tá? Então, assim, toda a gratidão do mundo por essa experiência que me abriu muitas portas. E aí o blog foi começando a ficar mais conhecido, o canal também foi crescendo. Eu lembro que, nossa, gente, canal no YouTube é uma coisa difícil, assim, de crescer. Quando eu tenho vídeo de quando eu cheguei aos meus 2.000 primeiros inscritos, assim, tipo, super comemorando. 2.000 inscritos, que legal! E tal. E era uma área nova, né? Costura. Era uma área nova. Não é maquiagem, né? Exatamente. Mas assim, já tinham pessoas nessa área, assim, que eu via os canais enormes. Eu falava assim, nossa, será que algum dia eu vou crescer e vou chegar lá? E aí o canal eu também penso nisso até hoje. Assim, eu lembro que eu olhava o canal da Alana e já era enorme. Verdade. Eu falava assim, gente, a Alana é incrível, né? A Alana montou aquele canal, tinha 5 anos, né? Não, só pode, não tem condição. Ai, meu Deus, ela é muito querida. Muito, muito, super bacana. E
E aí foi assim, e o canal foi crescendo, e aí quando o canal foi crescendo, eu tive a ideia de produzir os meus próprios cursos online, porque eu gosto de dar aula, e eu fui parando gradualmente, eu não parei totalmente, mas eu já parei gradualmente de fazer vestido de festa, porque eu gosto muito mais de dar aula, é uma coisa que me realiza muito mais, assim, tanto no meu ateliê, que é um ateliê escola, e que eu não posso expandir tanto por causa de espaço, por causa de maquinário. E aí eu pensei no curso online também exatamente como uma forma de expandir o ateliê, né? Porque a gente tem um espaço físico limitado, um espaço de tempo limitado, né? E também porque me deixa assim muito feliz. As pessoas me mandam, às vezes, bastante fotos do que elas fazem, com os vídeos do YouTube, com os cursos. E não tem nada que me realize mais. Até no meu ateliê também, as meninas, vou pra uma festa, vou fazer um vestido e se sente muito bem em falar que aquele vestido foi ela que fez e cria aquele vestido. E realmente isso me deixa muito, muito feliz. E aí, gradualmente, eu fui parando de fazer vestido de festa. Hoje eu faço umas coisas bem especiais, assim, mas... Depois daquele vestido de noiva, né? Depois daquele vestido de noiva... Teve que dar uma descansada. Mas é o que mais me realiza mesmo. É muito gostoso, né? Ensinar. É verdade. Muito gostoso. E eu acho que também uma coisa que é legal, na sua experiência de ter as alunas presenciais, é que dá pra ver o brilho no olho na hora. Sabe quando você fala uma coisa que esclarece o entendimento daquela pessoa e parece que acender uma luz dentro da cabeça dela e você vê isso no olho da pessoa. Eu sinto um pouco de falta disso. Mas eu fico imaginando que a pessoa que está assistindo meu vídeo e depois ela comenta, quando eu leio o comentário, eu tenho um pouco dessa sensação de que a pessoa na hora falou: olha, eu não sabia disso. E acontece muito, assim, todos os dias. Eu dou aula estudar todos os dias. Gostoso. E quando você fala assim, nossa, mas eu quebrei a cabeça lá em casa, como é que eu faço essa costura? E você fala, nossa, que coisa ótima. E é muito bom. E eu tenho também muita gratidão que eu só tenho alunas, assim, nota 1000. Muito mesmo. Ai, que professora babona. Não, lá no ateliê é uma festa. Eu falo assim, a aula e elas levam bolo. Mineiro, né? Comida. Pão de queijo, bolo, uma delícia. Ai, que legal. Então, já que a gente tá nesse clima aí de estudos, que é a sua história, né? Envolve muito estudar. Vamos agora cair para a nossa pauta. Sobre as possibilidades de curso que uma costureira pode fazer. Eu fiquei pensando nisso esses dias, depois que a Maximus lançou o curso de desenho. Sim. Porque antes do podcast aqui, e nós já tratamos de desenho de moda aqui em alguns outros episódios, eu não tinha exatamente a sacada, o esclarecimento do quanto um curso como esse de desenho poderia ser útil na vida da costureira que recebe as clientes para uma moda sob medida e ela desenhando vai impressionar essa cliente, porque a intenção é essa. Eu sei que desenhar é legal, botar a ideia no croquis, como você falou, mas olhando pelo lado do negócio, visando lucro, eu nunca tinha parado para pensar no quanto você desenhar na frente dela, ela vai falando, porque eu vi um vestido na Bruna Marquezine e misturado com outro vestido que eu quero fazer uma coisa assim, aí você olha que o corpo daquela cliente é um outro corpo, aí você desenha na frente dela e ela fala, meu Deus, que maravilhosa essa mulher. E não tem como depois você cobrar baratinho por ter feito, né, um trabalho tão específico, tão cuidadoso como esse. E eu não fazia ideia que um curso de desenho poderia abrir tanto as possibilidades de lucro das costureiras. Aí eu fiquei pensando, se com desenho é assim, que outros cursos seriam legais da gente fazer? É claro que algumas pessoas têm um perfil mais técnico, aí talvez investiria mais em modelagem, aí outras pro lado criativo, mas enfim, decidimos então no podcast de hoje falar sobre essas possibilidades das mais diversas áreas, porque tem muita coisa, né, Lara? Tem muita coisa que você falou, é muito legal, porque uma das coisas que eu vi
quando eu trabalhava com roupa sob medida, é que as pessoas, as clientes, elas não enxergam a roupa. E elas não enxergam a roupa que você vai fazer sob medida. E o desenho, ele ajuda muito nisso, assim. Tudo que você puder fazer para que a pessoa visualize o que ela quer, é interessante, assim, porque ela vai falando e tal, mas ela não visualiza e muito menos visualiza nela. Igual você falou, ela visualiza numa outra pessoa, numa celebridade. E quanto mais claro, assim, num desenho, numa prova de roupa, né? Porque às vezes ela só tem a conclusão da roupa feita quando tá feita, quando né? Tá na pronta. última. A gente pensa naquilo, a gente sabe exatamente como é que vai ficar, porque a gente já tem experiência, mas a pessoa que não trabalha com isso realmente tem uma dificuldade de visualizar como que o vestido vai ficar no final. E o curso e o desenho é importante, as referências que você traz é importante, a prova de roupa também é interessante, para que não haja nenhum problema lá no final. Nossa, não era isso que eu queria. Aí quando a pessoa tem um curso de desenho, aí vamos supor, isso já auxilia ela nessa questão de fazer a cliente visualizar. Mas se ela se aprofundar mais um pouquinho ainda, fazendo novos cursos de desenho, tem como, por exemplo, caso ela tenha vontade, entrar pela área da ilustração de moda, que aí já é outra coisa, não é desenho, croquis, a pessoa coloca elementos, né, já bota a pessoa segurando um batom, segurando um espelho, ilustração de moda vende, ilustração de moda representa uma marca, ideia. Então, assim, se você for puxando, é curso atrás de curso. Aquarela, pintura, colagem. Então, assim... É uma caixinha que você abre que aí não acaba mais. Assim, a gente nunca para de estudar, né? Verdade. E o que a gente até o que eu sempre comento, assim, é que a faculdade naquele momento para mim foi extremamente importante e eu indico muito para quem realmente não sabe o que vai fazer, quer se encontrar naquela área. Minha área era a moda, mas olha só, por tantas partes, eu queria ser estilista, aí eu fui assistente de estilo numa marca, trabalhei na ateliê, depois eu queria fazer vestido de festa sob medida, hoje eu sou professora. Eu passei por várias áreas, assim, dentro de uma mesma área que é a moda. Mas se você já sabe o que você quer, se você já tem essa ideia bem clara, cursos assim livres são muito interessantes. Eu acho mais prático, né? Eu acho que hoje eu não faria uma faculdade de moda. Só se eu falasse assim, tô com tempo sobrando. Porque nem prático é, né? Todo dia você vai pra lá, aí não sei o quê. Não sei, eu tenho interesse zero. Na verdade é um pacote de 4, 5 anos que você compra, que tem as matérias que você quer fazer, as matérias que você não quer fazer. E você tem um tempo para cumprir, porque é o tempo do MEC, não sei, o tempo da faculdade. E às vezes aquilo, naquele momento eu tinha 17 anos, era uma coisa assim, todo mundo tem que fazer a faculdade, ou tipo assim, eram outros tempos, Era uma coisa natural, assim. Mas hoje, se eu me interessasse, quando eu me interesso por alguma outra coisa, eu não penso em faculdade. Eu penso, eu me interesso por, sei lá, negócios. Então eu vou fazer cursos específicos daquilo que me interessa. Então, aproveitando esse gancho, vamos falar de cursos de negócios para as costureiras. Temos o quê? O tradicional, que é o Sebrae, né? Todo mundo passa por lá. Isso, muita gente me pergunta, gente, o Sebrae é incrível e me ajudou muito. Procurem o Sebrae. E tem em toda a cidade, até aqui onde eu moro, então tão distante, tem um Sebrae. Sim, procurem o Sebrae. O Sebrae é uma instituição muito legal, eu já fiz curso no Sebrae, um curso que me abriu muito, muito a cabeça mesmo. E eles têm pessoas para ajudar vocês, cada caso é um caso. Muita gente me pergunta, e meu caso, como é que eu faço? Eu falo, eu não posso às vezes nem dar uma opinião concreta, porque eu não sou especialista. Sim. Eu entendo do meu negócio, assim, mas procurem o Sebrae porque são incríveis. Aí uma coisa que eu acho legal também nessa área de negócios para costureira, que eu acho que hoje em dia é primordial, é marketing digital, como se posicionar nessas redes sociais, porque vende muito mais quando você sabe
colocar as fotos nas redes, no Instagram, e criar toda uma expectativa em torno daquilo. Acho também de finanças, porque a mulherada tem aquele trabalho de costura em casa, então por conta dessa facilidade, a porta de entrada para o mundo da costura é fácil, é aberta com facilidade, mas aí a informalidade entra junto, né? Então a pessoa não sabe lidar com finanças, aí mistura o dinheiro do ateliê com o dinheiro da casa, e aquele filho que quer um brinquedo no Natal, aí vira uma confusão. Então, assim, cursos de gestão de finanças é muito interessante, e são cursos curtos, mas que dão uma bagagem muito grande pra gente, porque a informação, ela é assim, ó, vrum, um monte de uma vez em cima da pessoa. Uhum. E a gente consegue aprender muito num curto espaço de tempo, já volta para casa e aplica o que aprendeu de gestão financeira, marketing digital, tudo isso. Tem feiras de negócios também agora, né? Imersões voltadas para moda, e a pessoa se tranca num hotel por 2 dias e toma ali aprender um monte de coisa, palestra. E como você disse, o mais importante é aplicar. No início a gente vai errar, no início vai fazer umas bobagens, mas com o tempo vai tudo entrando no trilho. E essa é a parte muito importante, né? Eu acho que inclusive toda escola, toda faculdade tinha que ter empreendedorismo, tinha que ter negócios, tinha que ter gestão da casa, sabe? Umas coisas assim simples que a gente fica tão focada no vestibular. Até educação financeira simples. Educação financeira, exatamente, porque isso é muito importante. A gente sai bem despreparado da escola. Eu acho que tem que ser até na escola mesmo, até o 3º ano. Porque a gente tem que hoje ter um controle muito grande para não dispersar fácil, assim. E pode ser um negócio muito, muito legal. Nossa, eu trabalho com o que eu gosto, eu costuro muito. Mas se aquilo ali não se sustentar, não adianta. Dá mais estresse do que prazer. No final das contas, o trabalho vira um suplício, porque a pessoa não teve gestão para administrar. E um cursozinho no Sebrae, às vezes como é o nome daquele negócio? Assinatura de cursos de empreendedorismo. Tem o meusucesso.com, por exemplo, que mostra os cases de sucesso, e você vai aprendendo com a história dos empreendedores que... É muito legal o Meu Sucesso. Né? Pois e é o quê? É barato, é R$75 por mês. E é isso. Olha aí, opções dentro de casa, online. Você não precisa nem sair de casa, você assiste no seu smartphone. Estou fazendo uma propaganda. Fernanda, garota propaganda do Meu Sucesso. Meu Deus, Flávio Augusto precisa me conhecer. Me contrate. Ai, Deus. Enfim, mas é uma opção legal de cursos de empreendedorismo para essas áreas todas. Também eu lembro que eu estava estudando sobre faculdade de moda e tal, e eu vi o quanto é difícil achar compradores e vendedores de moda. Aquele pessoal que trabalha no varejo ou no atacado, não é muito a área das costureiras, mas eu lembrei agora e quis falar. Porque é aquele pessoal que faz a negociação de comprar, por exemplo, tecidos em quantidade. E se esse cara não souber comprar mais barato, não souber pedir desconto, é a empresa onde ele trabalha que acaba com o prejuízo, porque esse profissional que consegue arrancar uns descontos dos fornecedores até a alma, esse profissional não existe no mercado brasileiro. E quando uma empresa acha um cara que é bom nisso, ele tem um salário gigantesco, porque ele é pechincheiro. E olha aí, é uma área da moda que a gente não imagina, né? E assim, em qualquer área, por exemplo, um representante comercial que tem muito em moda, pode às vezes falar assim, nossa, aquele cara ganha muito dinheiro e tal. Às vezes o cara não consegue colocar no papel que ele tem que viajar, que o carro é dele, a perda que aquele carro tem, que de poucos em poucos anos ele tem que trocar de carro, a gasolina é dele. Então, assim, todo o risco que ele corre, tipo, se acontecer alguma coisa, a mercadoria e tal. Assim, e a gente fala assim, às vezes a conta não fecha e fala, não, mas aquele cara ganha muito dinheiro. Por quê? Mas a conta não fecha, sabe? Sim. E isso serve também pra gente que costura, pra gente que tem um ateliê.
A conta tem que fechar, a gente tem que colocar no papel a luz que a gente gasta, energia, o lugar mesmo, tem como isso às vezes se mistura com a da casa, assim. Sim, verdade. A gente tem às vezes paga um aluguel para nossa casa, que aquele lugar também serve para o nosso ateliê. A gente tem que fazer todas essas contas dos gastos que tem de aviamento, de tecido, de tempo gasto, né? Quanto tempo que eu gastei, quanto que vale esse tempo que eu gastei para costurar, para que realmente vale a pena. E uma coisa que eu falo assim para as minhas alunas que fazem roupa sob medida lá no meu ateliê, valorize também o seu trabalho, porque a gente também tem que educar os nossos clientes, que uma roupa sob medida não é uma roupa que você vai comprar numa loja. E que às vezes uma roupa que você vai comprar numa loja as pessoas pagam muito caro, e uma roupa sob medida está sendo feita exatamente para o seu corpo, está sendo feito no seu gosto, com o tecido que você escolheu, está tendo prova, todo aquele cuidado especial, e aquilo ali tem que ser valorizado. Eu acho que até mostrar para cliente o quanto o trabalho da gente tem valor envolve autoestima, conhecimento, e tem curso até para isso. Com certeza. Para botar você poderosa, para você falar, não, eu sou dona disso aqui. Você me respeita, viu, dona cliente? Que eu não vou te dar esse desconto aí, não. Que estou trabalhando de graça. Exatamente, tem que se valorizar, com certeza. Eu acho que uma área legal também do conhecimento, agora já partindo para outra coisa, é quando a pessoa se interessa por história da moda, por exemplo, história da arte, e tem como estudar isso e agregar no processo criativo. Olha aí um curso extra que se a pessoa, sei lá, às vezes na infância, eu gostava tanto de história, eu me encantava com as imagens, os livros, e você é costureira hoje, tem como, você acredita, você estudar isso? Tem como você fazer um curso disso? É muito encantador, né? Porque da costura, da moda, a gente consegue tirar janelas de estudos para várias coisas. E assim, se você quer ir para uma área mais criativa, por exemplo, eu também quero criar as roupas e quero história da moda, história da arte. Talvez você não precisa comprar, às vezes, o curso de 4 anos numa faculdade. Você escolhe, às vezes, alguns cursos. Eu vou fazer história da moda, história da arte, eu vou fazer desenho, vou fazer modelagem, costura. E você escolhe exatamente aquilo que você vai focar. Esses são os benefícios de cursos livres, né? Que você pode se especializar, realmente se tornar um especialista e não um generalista, né? Eu sei um pouquinho de tudo, mas vamos especializar naquilo. Porque é o que faz a diferença mesmo. É o que faz você toda a ser diferença. bom num nicho, né? Numa área. E uma coisa legal é que o céu é o limite, né? Tem curso de história da moda, por exemplo, que você faz em Paris. É tipo uma viagem. Eu vi isso outro dia. É aquele professor, o João Braga, que faz. Que ele é professor de alguma faculdade que eu não sei das quantas, qual que é. Só sei que é em São Paulo. E ele é uma metralhadora. Pense numa pessoa que é uma metralhadora de história da moda. É ele. Abriu a boca, sai assim, ó. E ele monta uma turma de pessoas e faz como se fosse um turismo de moda e história. E é como se fosse um curso com certificado e tananã. E vai todo mundo de avião, assim, umas costureiras ricas, né? O sonho, né? História da moda em Paris. Ninguém quer isso. Pois é. Aí ele sai passeando com as pessoas pelos museus e vai lá naquela rua lá do não sei o que, do ouro, onde só tinha os estilistas Chanel e Dior, e vai mostrando. Aqui fulana fez isso, aqui fulana fez aquilo. Imagina o quão interessante você fazer um curso desse. É claro que não é baratinho, é lógico. Sim. Mas... ai, cara, entre isso e ficar indo pra faculdade de metrô por 4 anos, prefiro isso. Tem inúmeras possibilidades, né? O céu é o limite mesmo. E assim, a gente vai fazendo. Primeiro faz um curso livre aqui, depois faz, se tiver oportunidade, um curso fora, faz cursos online também de fora, às vezes, se for possível, mas a gente também tem que, eu até te falei, né, quando a gente estava conversando sobre o tema de hoje, que
a gente tem muita coisa legal aqui no Brasil também. Igual ele é um professor brasileiro, né? É verdade. Que ele leva para Paris, mas ele é um professor brasileiro. Aqui no Brasil tem cursos incríveis, assim, a gente valoriza às vezes muito o que é de fora, aqui também é legal. Eu faço cursos, eu faço, a gente estudar, a gente nunca termina. Eu faço cursos online de fora, adoro e tal, mas a gente também tem muita coisa boa. Sim, tem muita coisa legal no Brasil, é verdade. Muita coisa legal. Mas assim, o sonho seria fazer história da moda em Paris, bebendo da fonte, né? Nossa, que maravilha! Um brasileiro também que aí já é na área de modelagem. Vamos falar agora de uma área mais técnica. Que também tem curso legal que desconstrói a modelagem, é o Jun Nakao, por exemplo, brasileiro. Ele é incrível. Deem uma googlada aí, ó, se vocês não sabem do que a gente está falando, procurem curso modelagem Jun Nakao. De vez em quando aparece algumas coisas no meu Instagram, porque abriu turma nova, e é um curso de modelagem totalmente louco, diferente de tudo que a gente já viu. E cola as coisas, e fita crepe, e no final abre, e recorta, e junta, e você não acredita que aquela modelagem foi feita. E é um profissional renomado, tem um desfile icônico, aquele desfile dos papéis, né, que rasgou tudo. É isso que eu ia comentar agora, aquele desfile que rasga os papéis no final. Como assim rasgar aquelas roupas tão lindas? Meu Deus, as roupas de papel, toda rasgadinha. Ai, foi maravilhoso. Então, e é um profissional brasileiro, aula em português. Sim. Entendeu? Tá vendo? Infinitas possibilidades. Aí ainda na modelagem tem a mulagem, um curso que vai acrescentar muito a nossa vida de costura, porque é mais rápido. Eu não sei se sou eu que tenho essa impressão, mas a modelagem no manequim, você jogou o tecido ali em cima, apertou de um lado, alfinetou do outro, tá pronto. Menina, que coisa! Que coisa! Então adianta muito a vida. Se você é uma costureira, trabalha com moda sob medida e você tem dificuldade de acertar, precisa fazer muito ajuste na sua modelagem, principalmente nos corpos brasileiros, né? Que é cintura fina, quadril largo. Um curso de mulagem pode ajudar tanto, e é um curso acessível, tem online, tem nas escolas em várias cidades, cursos rápidos. Faz um curso de mulagem. A mulagem é maravilhosa. Eu dou curso de mulagem lá no meu ateliê. É para complementar a modelagem, né? É um curso muito bacana, porque às vezes na modelagem a aluna demora a visualizar a peça, porque tem que chegar e costurar, e na mulagem é o processo inverso, né? Você já visualiza a peça e depois você planifica. Na verdade, a mulagem tem assim muitas técnicas, muitas técnicas mesmo. E é mais livre, né? É mais livre. É mais livre, mas você tem que respeitar assim as circunferências, tem que respeitar as formas, né? O fio do tecido. E eu gosto muito da mulagem, mas muita gente me pergunta: você gosta mais da modelagem ou da mulagem? Depende do momento, depende da roupa. Depende das medidas também, porque o manequim já tem uma medida padrão, assim. Sim, verdade. Que você acaba depois planificando aquilo e altera o que for necessário, mas as duas técnicas se complementam. Tem várias coisas que eu prefiro fazer na modelagem plana, várias. Eu acho que às vezes é até mais rápido, mas quando você tem a mulagem, o tanto de franzido que eu quero, na modelagem plana você não tem muita noção, assim, você coloca mais ou menos a sua experiência. Na mulagem aquilo ali já é bem difícil. Seja, olhômetro. Olhômetro, experiência, porque depende do tecido, depende de um tanto de coisa. Verdade. Mas acho que são duas técnicas que se complementam. A mulagem é incrível. E tem também aquela modelagem já dentro do computador, que você joga lá para dentro do software e mexe nas coisas. Também é um curso interessante, mais voltado para a indústria, né, e não para a costureira que trabalha sob medida, mas é uma área aí que a gente vê também como possibilidade dentro da modelagem. Tantas coisas. Para quem quer trabalhar dentro de uma fábrica, né, ter um curso assim é muito bom. Realmente são mais indústrias que trabalham, porque é um programa caro, mas é um programa que quem entende também tem emprego, assim, muito bom. Verdade. Acho que na área de costura também, acho que cursos de acabamento
né? É muito interessante a pessoa fazer um curso específico de aprender aqueles acabamentos luxuosos, aqueles detalhezinhos que vão no avesso da peça, que a gente acaba aprendendo mesmo com o dia a dia, mas parar para fazer um curso específico faz com que a gente aprenda, às vezes, ou exercite determinadas costuras que no dia a dia a gente não pratica tanto. Existem, por exemplo, acabamento de blazer que você só vai conseguir praticar com um blazer. E a gente não faz blazer tantas vezes no ano, não é? Um vestido de festa forrado. Né, Fernanda? Pois é. Fazer bastante blazer aqui. E olha que eu não fiz, eu acho que eu fiz o quê? Meio blazer, porque ele tá sem terminar. Eu amo o blazer, só que aqui tá muito calor, não tem como usar. Nem o de verão. Agora o linho tá na moda. Agora tem que fazer blazer de linho, sem forro. Olha aí, ó, os acabamentos todos no viés, naquela costura, as bordinhas embutidas. Aí, só um curso de acabamento pra saber um negócio desse. Eu comprei um tecido pra fazer um blazer, tá parado lá até hoje. Tanto calor, eu acho que eu senti calor costurando. Acho que só blazer de verão mesmo. Ai, tem uns tecidos assim, né? Que eles são tão calorentos que a gente sentado na máquina, só de tocar o tecido, a gente já fica com calor. Eu tenho uma aluna que vai passar as férias fora de Natal e que ela tá fazendo um tanto de conserto, assim, em casaco, muito pesado. Ela experimentando, eu falo, nossa, eu tô com dó de você aí dentro. Só de olhar já dá calor. Só de olhar já dá calor. A gente falou de blazer, tem cursos também de alfaiataria. Isso eu tenho muita vontade de fazer. Cursos com técnicas de alfaiataria. Eu não sei nem pra que eu preciso aprender isso, mas quero. Ah, mas assim, tudo é bom, né? Sim, tudo agrega. Tudo agrega. Você usa uma técnica de alfaiataria, às vezes num vestido, e é incrível. Aí você fica babando ali a própria roupa que fez, não quer deixar o vestido ir embora. Tá a roupa do avesso. Vem assim, tira foto, faz selfie com o vestido. Ai, nossa, costureira é muito doida. Acho que cursos de bordado também, né? Interessante. Tem muita gente que gosta e faz bordado, tem de pedraria, tem de linha, né? Uhum. Bordado com bastidor. Que pra quem realmente gosta dessa área, e é uma área que a gente cria assim muito, né? E moda festa, né? Moda festa sob medida é uma coisa muito valorizada. Quem gosta de bordado realmente tem um universo muito grande para aprender. Acho que falamos o quê? Quase tudo, né? Gestão de negócio, modelagem, costura. Sim, acho que a gente abordou bem o tema e assim, estudar, nunca vamos parar de estudar, né? A gente tem infinitas possibilidades aí. Estudar é sempre bom. E um curso puxa o outro, né? A gente faz um, exatamente. Aí gosta do que fez, faz outro. Exatamente. O curso online também é uma possibilidade acessível para todo mundo. Tem internet, tem o smartphone, já dá para fazer. Com certeza, e colocar o celular ali na frente da mesa de modelagem e ir fazendo junto, e na frente à máquina. É uma possibilidade muito, muito viável para quem tem pouca disponibilidade de tempo, né? Eu tenho que fazer no domingo, porque eu trabalho a semana toda. Eu tenho que fazer à noite, porque também trabalho o dia todo. Os cursos online vieram para ser uma possibilidade muito assim, muito bacana para quem tem pouco tempo, para quem eu não quero enfrentar um trânsito para chegar, sabe? É muito interessante. E quando a produção do curso é boa, é feita, a gravação é feita direitinho, a gente tá quase dentro da agulha, de tão próxima que a imagem fica, né? Sim, eu já falei isso aqui, quando a gente tá num curso presencial e a professora vai mostrar alguma coisa, fica aquele monte de cabecinha, assim, ó, acumulada perto da professora. Quem chega primeiro vê melhor. Mas quem tava lá atrás vê aquela agulha de longe. Num curso online, quando a gravação é feita bem bonita ali em cima do calcador, a gente enxerga melhor do que se eu estivesse do lado da professora. Sim, né? Uma boa produção e um bom conteúdo, né? Focar bem no conteúdo são os fatores de sucesso, assim, porque a gente quer aprender, a gente quer ver. Eu gosto muito, tanto eu dou curso online, mas eu também faço cursos online e adoro mesmo. Sou suspeita porque eu gosto muito.
É encantador mesmo. Eu acho que depois de tanto falar de estudos, de estudar, o coração da gente já se encheu de vontade. E o nosso episódio de hoje ficou bem rico. E a gente já pode ir pro nosso arremate do episódio de hoje. O interesse por estudar sempre esteve presente na história da humanidade. Não importa o quão rápido tenha avançado a tecnologia ou o quão rápido tenhamos acesso à informação, estudar vai muito além de tudo isso, porque o foco é sempre na transformação da gente, em quem a gente vira depois que fez o curso tal e o que agora a gente passou a saber, que antes não sabia, que oportunidades podemos aproveitar ou até mesmo inventar de oportunidades depois de ter aprendido aquele negócio novo. E esse sentimento de querer saber, de querer mais, nunca se apaga aí nos corações da gente. Mas a gente sabe que em determinados momentos da vida, com a criação dos filhos, a correria do trabalho, por algum motivo a gente acaba colocando os nossos sonhos de lado. Mas acreditem, basta querer, basta recomeçar, e o estudo é uma porta de entrada muito grande para essa mudança. Eu espero que o podcast de hoje inspire vocês a querer mais, a estudar, a se conhecer melhor a partir desses conhecimentos. E eu quero agradecer demais a presença da Lara aqui com a gente. Muito obrigada, Lara, por essa conversa tão gostosa, pela sua experiência, a sua maneira como enxerga o estudo e as alunas. Foi muito inspirador. Muito obrigada mesmo. O prazer foi todo meu estar aqui, conversar com você. Tava doida pra te conhecer também, mesmo que seja aqui por áudio. Já nos conhecemos, tá valendo já. E com esse público tão bacana e que faz coisas tão lindas. Gente, aproveitem bastante. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Imagina, nós que agradecemos. Deixa os seus contatos aqui pra gente te encontrar nas redes. Quem não te conhece agora vai te procurar. Deixa aí o seu site, todas as coisas. Isso, meu blog chama Algodão Cru. Então, www.algodãocru.com.br. Lá tem todos os conteúdos, artigos, os vídeos. Os vídeos também estão no canal do Algodão Cru no YouTube. Também é só bater lá Algodão Cru. E no Instagram, @LaraRogedo, vocês vão me encontrar. Também coloco muito conteúdo no feed do Instagram, nos stories, dicas, alguns tutoriais pequenos. E no Facebook, facebook.com/algodãocrublog. Aí muitos lugares pra gente se encontrar. Ai, que demais. Todo mundo procura lá e fica de olho nos stories da Lara. Eu sempre acompanho. Tem aquelas dicas rápidas, né, que o pessoal manda pergunta. Eu adoro fazer e a interação é muito legal. É isso aí. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, pela companhia na nossa rádio. Sempre aqui o nosso bate-papo muito querido, a gente se aproxima, a gente conversa. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do episódio de hoje. Muito obrigada mesmo e até o nosso próximo.